Bem, vamos fazer mais um arredondamento, gente? Por exemplo, olha aqui, ó. 36.987,99,698. Eu quero arredondar esse número com uma casa decimal. Qual vai ser meu resultado? 36.988. Por quê? Porque o número imediatamente após a primeira casa decimal é um 9. Consequentemente, ele faz o quê? Ele transforma o 7 em 8, ok? Vamos lembrar disso lá da nossa época de escola, né? Então, ó, ponto de atenção. Presta atenção aqui, gente. Para efetuarmos o arredondamento de um número, podemos utilizar as seguintes regras. Se o algarismo a ser eliminado for maior ou igual a 5, acrescentamos uma unidade ao primeiro algarismo que está sendo situado à sua esquerda. Então, lembra aqui, ó. Aqui, por exemplo, por que ficou um 4 aqui? Porque 6 é maior que 5. Então, nós jogamos mais um aqui para frente, mais uma unidade, certo? Então, gente, e se o algarismo a ser eliminado for menor que 5, devemos manter inalterado o algarismo da esquerda, certo? Então, por exemplo, se aqui eu tivesse um valor aqui, vamos supor que fosse 4,444, ó, ele manteria o 3 inalterado ali para mim. Perceberam, gente? Ok? Tá? Então, esse aqui é uma regrinha, voltei ali para o normal, tá? Uma regrinha de ouro aqui que a gente utiliza desde os primórdios lá do nosso primeiro grau, tá? Bom, mas a gente ainda tem, além da função arredondamento, que a rede é uma função utilizada para arredondamento. Nós temos também funções só para pegar a parte inteira de um determinado número. Então, a parte inteira, né? A função é int, que vai pegar a parte inteira do nosso algarismo. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, 56.985,396, né? Eu quero, ó, a parte inteira desse algarismo. Inteiro desse algarismo. O que ele vai fazer para mim? 56.985. Fazendo o quê, gente? Esquecendo tudo que tem de casa decimal. E repara que ficou o 5, por quê? Porque o 3 é menor que 5. Então, ele manteve ali o número inteiro como sendo 56.985. Já no exemplo abaixo, tá? Nós temos o inteiro aqui também, tá? Repara o seguinte, gente, quando a gente fala de inteiro, ele não quer saber o que você tem após a vírgula, após as casas decimais. Porque olha só, como eu ia falando, já aqui nesse exemplo, nós teríamos um 9, né? Poxa, Ana, esse 9 não transformaria esse 5 como 6 se fosse arredondamento? Sim. Mas como é a parte inteira, ele pega apenas a parte inteira, esquecendo, ok? Esquecendo esses nossos valores depois da vírgula. Então, vamos aqui fazer, por exemplo, vamos ver aqui, igual a red, tá? Vou pegar aqui esse valor aqui, olha, para a gente ver a diferença. Ponto e vírgula, eu quero uma casa decimal somente. Pronto. Aqui, se fosse arredondamento, ele sim, ele faria o quê? Repara aqui no meu exemplo, ó. Ele faria 56.986, porque a primeira casa decimal, que é o 9, é maior do que 5. Então, vale esse nosso ponto de atenção aqui, tá legal, gente? Então, ó, deixando aqui para vocês verem a diferença, tá bom? De um para o outro, tá? Vou colocar aqui, opa, vou colocar aqui no nosso comentário, botãozinho da esquerda, da direita do mouse, inserir um comentário, jogar aqui a formulazinha do arredondamento, tá? Bonitinho, tá bom? Vou fazer ele aparecer. Botãozinho da direita do mouse e mostrar o que está comentário. Como está oculto, quando eu clicar, ele vai mostrar. Tá aqui. Ok, pessoal? É isso aí que a diferença do arredondar para o inteiro.